para vocês, juntamente a uma pesquisa de satisfação. Então, por favor, respondam a nossa pesquisa, para poder participar também do sorteio, tá bom? Vou passar a palavra para o João agora, que ele quer falar algumas coisas para a gente. João, mais uma vez, muito obrigada, tá? Por ter nos permitido proporcionar esse tempo para todo mundo. Obrigado, Carol. Eu que agradeço o time de vocês, essa oportunidade minha e da BeyondSalt rapidinho mostrar nossos objetivos como parceiros Microsoft. Aqui do lado desses férias do Bruno e do Luiz, eu vou passar logo um pouquinho do que é BeyondSalt, para vocês logo pegarem o que é as tecnologias, as novidades do 365 Premium. Então, começando, apresentar aqui rapidamente. Para quem não conhece, pessoal, a BeyondSalt está no mercado há quase 30 anos. A gente, no Brasil, ela está há quase um ano, mas ela vem aí de uma expansão muito grande nos últimos 30 anos, tá? A gente tem quase 30 mil funcionários espalhados pelo Brasil, pelo mundo, tá? 10 centros, 10 locais focos na Europa, na Ásia, né, nas Américas, tá? Com mais de 70 centros de entrega. E estamos faturando em torno de um pouco mais de 1 bi anual. É importante falar das nossas certificações. Nós temos certificação 27.000, segurança. Isso mostra como que a gente está alinhado com as soluções de segurança da Microsoft em trazer isso para os nossos serviços, entre outras, como CMMI, para entregar aplicações com qualidade. A expansão da BeyondSalt, ela nasceu na China, né, em 95, começando um trabalho para a Microsoft. A Microsoft construiu ali um centro de prestação de serviço para ela, dedicada para ela. Até hoje, a Microsoft é o nosso principal cliente, tá? Então, nós vemos aqui ela crescendo, em 2002, já colocando uma filial nos Estados Unidos. Em 2014, lá em Washington, do lado da Microsoft, a gente tem a nossa matriz das Américas, tá? Então, do lado do edifício da Microsoft, isso é uma integração bem bacana, tá? A Espanha é também um polo bem importante na Europa, tá? E aqui no Brasil, a gente foi adquirido, a Quatro-Tech, a antiga empresa da gente, para compor um go-to-market, vamos dizer, para atacar as Américas, atacar a Latam, crescer daqui para outras áreas do mundo com foco em serviços gerenciados. Legal. O que a gente está entregando no Brasil e como que a gente estamos posicionados, né? Eu tenho muito orgulho desse slide aqui. Temos uma equipe que se dedica não só em certificações, mas em projetos. Então, você ter 5 designações, 5 níveis de parceria com a Microsoft em 5 áreas diferentes é um desafio. A gente tem elas, a gente tem capacidade, somos reconhecidos pela Microsoft em infraestrutura, Azure, migração de data center, segurança, onde eu lidero uma unidade aqui de liderança. Nós temos aqui Modern Work, então meu time trabalha com Modern Work, que tem a ver com todas as soluções do Microsoft 365 e com segurança, que está embutido em 365, mas também não só em 365, ele também tem muitas soluções em Azure, tá? Nós somos reconhecidos até mais em projetos de Azure, temos feito vários projetos de migração de infraestrutura de bancos de data centers para a nuvem, tá? E, mais recentemente, Data and AI, e aqui Digital and Application Modernization. Então, essa caixinha aqui de Modern Work, eu tenho mais de 25 anos trabalhando com Modern Work, vamos dizer, com colaboração,
com Workgroup, vindo lá de IBM, Lotus. Conheço muito bem essas soluções de Modern Work, né? Colaboração, correio, né? Migração para a nuvem, e essa parte de você modernizar sua infraestrutura, seu data center on-premise para a nuvem, tá? Temos aqui um portfólio focado para sentar com o cliente e sentar e definir essa estratégia de digital para ele, como chegar lá, tá? Não só na frente de data centers, mas em processos também, né? Dados e análises, aqui é como você modernizar seus bancos de dados, seu BI outras vertentes de soluções de dados. Aqui cai muita solução nova, super que está saindo no mercado com relação a AI, tá? Seres gerenciados é o nosso forte, nós queremos ser o seu parceiro na gestão desse ambiente todo aqui que a gente está falando, e DevOps também não deixa de ser, a gente quer ser o seu parceiro para gerenciar a sua jornada de entrega de aplicativos, desde a construção até ela sair em produção, tá? E como modernizar o seu legado hoje, como modernizar suas aplicações, estejam elas on-prem ou estejam elas em sistemas mais legados. Alguns dos nossos clientes, Microsoft de longe, nosso maior cliente, a gente atende aí diretamente construindo soluções como OneNote, Skype. Então, temos produtos aqui que foram construídos em parceria com a Microsoft. E para não demorar muito mais, vou deixar aqui o meu e-mail e o meu celular. Fique à vontade de me acionar, tá? E agradeço mais uma vez o time da TD por essa oportunidade. E, Carol, passo a palavra para você. Eu estava no mudo. João, obrigada. Pessoal, então agora Bruno e o Luiz vão conduzir o workshop com vocês, mas antes disso, eu quero saber uma coisa. Tá muito frio aí? Manda pra gente aqui no chat onde vocês estão, porque eu hoje só queria ficar embaixo da minha cobertinha. Meninos, é com vocês. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui, mesmo estou em São Paulo, está um frio danado. Ontem fez frio, hoje fez frio também. Estou com a minha blusa aqui, estou quase colocando minha touca. Preparamos, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Luiz Aurélio. Sou engenheiro aqui de pré-vendas, focado em Microsoft, Azure 365. E preparamos um workshop para vocês, onde queremos falar especificamente dessa licença Premium, as vantagens que tem dentro dessa licença, os produtos que vem embarcado, e meio que com uma forma da gente não apenas ficar falando, né, preparamos algumas demonstrações, meio que mostrando o dia a dia, o cotidiano de uma pessoa se logando, trabalhando, administrando. Então, separamos esse workshop justamente para, além de demonstrar, além de falar um pouquinho dessa licença, demonstrar também os produtos em ação, tá? Espero que gostem, é um privilégio enorme estar aqui novamente, e já passo a bola para o Bruno Serafim, ele vai começar apresentando, depois eu volto com vocês aí na metade. Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos esquentar um pouquinho, né, que tá difícil, né? Mesmo no Rio de Janeiro aí, outro dia tava 40 graus, né? A gente tá vendo que tá gelado também aí, né? É difícil, né? Mas vamos lá, vamos esquentar. Vamos fazer já que esse treinamento fique bom aqui, a gente consiga já dar uma esquentada. O assunto é muito bom, né? A gente falar do que a gente gosta, que a gente trabalha no dia a dia, tá? Então vamos falar um pouquinho aí para a gente começar a esquentar. Eu faço time de pré-vendas aqui também de engenharia com o Luiz, da parte de Microsoft, né? Então, todas as dúvidas que vocês tiverem relacionadas, essa parte de tudo relacionado a licenciamento, a Azure, qualquer coisa que vocês tiverem, por favor, procure o time da Behind aí, e eles vão direcionar para a gente. Se eles não conseguirem responder naquele primeiro momento, né, eles passando para a gente consegue dar um apoio, apresentar, ver qual a melhor solução, fazer uma análise, né, do que o cliente, de qual a necessidade que vocês tenham, né, a gente consegue dar esse apoio a vocês.
tá bom? Então, precisando, pode contar com a gente, com o time da Benhard aí, que a gente consegue já apoiar vocês no que necessário for, tá? Eu vou apresentar aqui minha janela. Brunão, quando você vai colocando aí o slide, eu acabei esquecendo de comentar algo, tá? Então vai. Fiquem à vontade, pessoal, de fazer perguntas aqui, mas existe uma aba específica ali no perguntas e respostas, tá? Para ficar a gente ter um controle melhor do que foi, né, respondido, né, tudo mais ali, foi perguntado e a gente conseguiu responder, podem fazer a pergunta lá, fica mais fácil da gente interagir, tá? E o chat fica à vontade, vocês quiserem fazer algum comentário, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado. Perfeito, Luiz. Deixa eu compartilhar minha tela. Prontinho, se vocês estiverem visualizando, por favor, pode avisar que eu já vou falando já. Tudo certinho, Bruno, pode seguir. Legal. Então, vamos começar agora, né, referente ao nosso workshop, né, então a gente vai comentar um pouco referente a esse produto, igual o Luiz falou, né, que é o 365 Premium, né, toda a parte do licenciamento, né. Esse produto, ele foi pensado, elaborado, a gente conhece a parte de todo o pacote de Office desde sempre, desde lá de trás, né, então ele é um pacote completo, que ele trata de todas as necessidades que a gente tem, né, então tudo que é relacionado ao nosso dia a dia de escritório, dia a dia de rotina, né, ele consegue atender de maneira bem proativa e com um único produto, né, a gente sabe que é um pacote que engloba diversas licenças de outros subprodutos, né, e ele é um pacote completo para atender todas as necessidades do nosso dia a dia, tá. A gente sabe que com esse novo normal que a gente tem hoje em dia, né, com a pandemia, infelizmente, né, 2, 3 anos atrás, a gente sabe que o conceito das empresas que foi essa mudança estrutural, né, então a gente sabe que antigamente a gente ia lá no escritório todos os dias, pegava o carro, saía para casa, tinha essa rotina, né, no nosso dia a dia era 100% lá presencial, né, a pandemia foi essa disrupção que aconteceu, né, então a gente não podia mais ir para o escritório, né, por conta de toda essa fase de contaminação, assim, extremamente alta, tá? Então, teve essa disrupção, né? Então, a gente mudou esse conceito do normal para um novo normal, né? Todo mundo trabalhando obrigatoriamente de forma remota, não podíamos trabalhar presencialmente, né? Então, a não ser algumas áreas das fábricas, empresas que tinham essa necessidade, né? E tinha aquele rodízio, né? 30, 40, 50, 50, tinha essa parte de, digamos, de rodízio de pessoas no escritório, na parte de fábrica em si, por conta dessa parte de contaminação, né? Então, todo esse, digamos, pensamento que tinha relacionado essa parte de não estar tão presencial na empresa, né, a gente sabe que aqui o nosso produto ele consegue atender, tá? Então essa mudança foi algo, digamos, que aconteceu, mas esse produto consegue superar, tá? Então a gente fala, né, que toda essa parte de adaptação, toda essa mudança, a gente sabe que tem algumas fases, né? A gente vai comentar um pouco nessa parte do workshop aqui, a parte de colaboração, né? A gente tem um produto que faz toda essa interação, integração entre equipes. O Luiz vai dar uma demonstração ali depois do Teams, né? Que a gente vê que a parte do Teams em si, estamos aqui conversando, cada um em uma localidade, né? Algumas pessoas foram para a parte do escritório, outros ficaram em casa, eu estou em casa, Luiz, a Carol, né? A gente sabe que essa parte, digamos assim, veio muito, digamos, uma mudança que aconteceu com a parte da pandemia, a gente tem um produto que consegue, né? Um produto colaborativo, que é o Teams, que estamos usando agora, né? Que ele consegue fazer a parte da projeção, a gente tem a parte de chat ali, que você pode escrever, comentar, falar de onde você está, né? Tem a parte de pergunta e resposta, que você jogando uma pergunta ali, a gente consegue depois responder já, na medida que a gente vai conversando e passando a vocês, tá? A gente consegue colocar reações, né? Compartilhar alguns emoticons, algo desse tipo, né? Porque essa interação que aconteceu com essa parte, digamos, com uma ferramenta de colaboração, a gente fala que é em tempo real, por quê? Se vocês mandam alguma pergunta, algo do tipo, a gente consegue responder, consegue interagir e consegue, digamos assim, passar aquela ideia de que estamos ali no mesmo ambiente, conversando e tendo essa parte de negociação, dessa, digamos assim, essa interação já
em qualquer local, né? A gente não tem aquela barreira de, nossa, a pessoa demorou, sei lá, 2 horas para responder, não respondeu minha mensagem, né? Igual a gente fala que tem hora que a gente manda alguma coisa e não tem, né? Agora a Teams não, ele é bem interativo e bem intuitivo com relação a isso, tá? Então, essa mudança que teve em toda a cultura aconteceu por conta da pandemia e a gente tem um produto que consegue suprir isso, né? Com relação agora a um outro tópico muito importante, a segurança, né? A gente sabe que na era digital, tudo que a gente faz hoje em dia, ele pode, digamos assim, ser vazado pela internet. Eu tenho um e-mail aqui que recebeu um e-mail suspeito, sei lá, do Banco do Brasil, uma conta. Nem tenho conta no Banco do Brasil, mas cliquei ali e abri, pumba. Acontece que a gente pode ser hackeado, pode ser invadido, nossa máquina pode ser, digamos assim, sequestrada, né, para que a gente pague alguma coisa, né? A gente sabe que isso acontece em N empresas, tá? Não precisa ser uma empresa grande, não precisa, não, tem 5 funcionários ali, já é uma empresa que eles conseguem querer pegar para pegar um dinheiro dessa área, né? Então a gente sabe que a parte do Defender, como vai ter essa demonstração aqui, a gente sabe que ele consegue, digamos, atender às necessidades que tem de mercado e é um produto único, também já junto dessa licença, tá? Com relação agora pensando em custos, né? A gente tem um produto que é completo, né? Que não tem muito licenciamento que você precisa ter para ter esse produto em si. E a gente sabe que com uma licença ou outra, você consegue já colocar esse produto em funcionamento, você tem plena capacidade para trabalhar na sua empresa e você vê que não tem um custo muito alto. Tá? Então, é um produto que ele é uma solução única, que ele não tem um custo efetivamente alto, tá? E ele vai ajudar a sua empresa aí a trabalhar do dia a dia, tá? Com o licenciamento correto, de acordo com o que você vai usando, tá? Então, falando aqui novamente, né? Essa parte é uma solução segura, econômica e confiável em tempo real, né? Então, você consegue fazer com que tudo que você queira esteja em um produto único, tá? Então, não tem essa necessidade de ter N produtos. Eu tenho um fabricante que ele vai tratar dessa parte de um firewall, de um antivírus. Não, a gente tem um Defender que ele faz essa funcionalidade, ele tem plena capacidade, tem política, tem um monte de ferramenta que você pode usar de acordo com a sua necessidade. Eu não quero ter um licenciamento full dele, eu quero que ter algumas áreas ali tenham um licenciamento diferente, que não tenha plena capacidade. Você pode. Tem alguma funcionalidade que ajuda mais na parte de segurança com relação à parte de senha? Tem, tá? Então, a gente consegue fazer tudo isso com um produto único, tá? Então, pensando nisso, a gente vai para esse mundo, digamos que a gente fala que é novo, que é o que acontece desde sempre, né? Que é a parte de nuvem, né? A nuvem, a gente fala que é uma evolução do que a gente tem no dia a dia, né? As empresas não querem sair tanto do on-premise, querem ficar parcial na nuvem, quero ter uma storage local para backup, quando tiver algum desastre, alguma coisa do tipo, eu quero usar aquilo, eu tenho um produto que faça essa parte, sim, a gente tem a parte do Azure que ele vai te ajudar em tudo isso, tá? A parte, digamos agora, do 365, a gente pensando em uma solução, eu preciso efetivamente ter instalado na minha máquina, preciso ter? Não, tá? Então, eu consigo através de uma instalação, digamos, sem ser na minha máquina, consigo dar uma utilização na nuvem? Sim, eu digito office.com, coloco meu login, minha senha, tenho que ter uma necessidade de instalar na minha máquina? Não. Eu consigo trabalhar com esse produto na parte de nuvem, tá? Com licenciamento correto. Eu tenho meus produtos ali, eu consigo usar meu Outlook, na parte de PowerPoint, Excel, consigo usar o Teams também, então não tenho a necessidade de ter essa instalação física, tá? Mês passado fui sair de férias, a máquina deu problema nos 3 últimos dias. Fui na empresa, vai ter que arrumar, eu falei, então tudo bem. Peguei, loguei no office.com na minha máquina particular, utilizei 100% do trabalho, fiz tudo o que precisava fazer, arquivo que eu tinha que compartilhar alguma coisa tipo OneDrive, conseguia acessar normalmente, salvar nas minhas pastas, deixei plenamente funcional, voltei de férias, busquei a máquina na empresa, estava a máquina já 100%, utilizei de forma normal, tá? Então a gente consegue com isso o quê? Economizar essa parte de custo. Eu preciso ter uma instalação física? Não tem um consumo ali numa máquina, né? Então eu consigo fazer com que essa parte de instalação, implantação, faz com que eu consiga utilizar em qualquer dispositivo, tá? Eu consiga trabalhar de maneira ali simplesmente proativa, colaborativa, de uma forma bem tranquila, com um produto único, tá? Com relação à parte de segurança, a gente vai ter essa demonstração que o Luiz vai fazer de Defender, a gente consegue ver que a gente consegue, de forma assim, proativa, né, e colaborativa, minimizar qualquer chance que a gente tenha de invasão, de perda de dados, tá? Mantendo
todos os nossos dispositivos seguros, nosso notebook, nosso celular, tá? Um tablet que a gente utilize, tá? A gente consegue fazer com que essa ferramenta funcione de maneira plena, tá? A gente vai mostrar aqui uma tentativa ali de ataque a algo diferente, tá? Na nossa máquina, tendo perda de dados, um dispositivo que tenha uma forma de corromper, mas a gente consegue ver que o Defender consegue fazer de maneira já direta, ajudar nessa parte, proteger, dar dica, orientar e consegue barrar essa parte dessa tentativa de invasão que a gente vai ver aqui, né? Com relação à parte de produtividade que a gente fala, né? Eu estou em casa, o Luiz, todos nós estamos já num local, a gente não teve que se deslocar até a empresa, né? Então não precisamos pegar ali nosso carro, ir lá, vocês não tiveram que viajar, por exemplo, do Rio de Janeiro para cá, teve esse deslocamento nem nada, né? Onde vai ter esse deslocamento de passagem, hospedagem e tudo mais, a gente consegue que o Teams possa ser essa ferramenta que tem essa comunicação, de uma maneira que a gente não tenha que ficar ali presencial, não tem esse custo, esse ônus aí relacionado a isso, né? Então, não tem um gasto relacionado a todo deslocamento. Então, isso aí a gente sabe que aumenta essa parte da produtividade, que a gente não precisa estar ali, perder esse tempo no deslocamento em si, a gente consegue trabalhar na maneira que a gente consegue melhor, né? No local onde a gente estiver, a gente consegue fazer com que isso vale a pena, tá? Então, a gente tem essa redução total, né? Vamos falar um pouquinho dos produtos que a gente está usando aqui, vai ter uma demonstração. A demonstração que a gente vai fazer, ela é gravada, sim, por conta, digamos, de perda, digamos assim, de alguma falha que aconteça, né? Então, a gente fez a gravação de toda essa parte da demo, né? Para que isso flua de uma maneira já direta, né? Com relação a toda a demonstração, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar, qualquer produto. Eu estou aqui na apresentação, mas o Luiz está disponível aí para conversar com vocês, tá bom? O primeiro que a gente vai demonstrar aqui é o Hello, né? O Hello é uma aplicação que ele faz identificação facial e quando a gente vai e loga na máquina, ele faz essa leitura, né? Então, o que ele fez? A partir do momento que eu logo na minha máquina, coloco a parte, digamos assim, senha nossa, a gente tem um BitLocker, né? Então, eu coloco o BitLocker, depois ele vem para fazer a parte da identificação, né? Então, eu não tenho aquela necessidade de colocar uma senha a mais. Tá? A partir do momento que eu sento na frente da máquina, ele consegue identificar, a partir do infra, a partir do meu rosto, ele consegue identificar e já desbloqueia minha máquina. Tá? Então, são milissegundos que ele faz funcionar. Tá? Ele faz o quê? Aqui é uma automação que a gente fala relacionada à parte de segurança, porque eu não tenho a necessidade de colocar uma senha em si, eu consigo fazer com que ele já pegue isso, né? Então não tem a perda de senha, não tem a tentativa de hackear com relação à parte de senha, tá? Ele consegue já passar nessa fase, não tem aquela necessidade de uma senha, porque ele fez a leitura da parte do meu rosto em si e ele já desbloqueou minha máquina. Eu já posso usar de maneira aqui com que eu consiga trabalhar, acessar todos os dispositivos que estão associados a mim, tá? Eu consigo fazer esse uso da minha máquina já diretamente, tá? Uma outra forma que a gente tem de conexão, um segundo fator de autenticação, né? Eu estou conectado na minha máquina e eu quero logar, fazer com que eu consiga logar novamente aquele dispositivo, né? Então eu entro no meu login, clico, coloco a minha senha normalmente, né? Acesso esse ID, tá? Coloco minha senha. O que ele vai fazer? Nessa hora aqui, ele pede um segundo fator de autenticação, né? O famoso MFA que a gente fala, né? O multifator, para que ele serve? Para ele simplesmente autorizar aquele acesso que você está fazendo naquela conta, tá? Então, ele vai pular para aquele seu dispositivo que você tenha, tá? Ele vai no seu Authenticator, por exemplo, um Google, tá? Ele vai fazer o quê? Aqui ele pergunta, é você que está logando naquela conta? Você aprova, sim ou não? A gente sabe que tem hora que a gente nem está mexendo no dispositivo e tem alguma tentativa, né? Tentativa de login, alguma coisa do tipo, tá? Então, esse segundo fator de autenticação, ele serve para proteger nessa parte. Ah, você tem uma senha? Tudo bem. Então, você tem um outro fator e quando você coloca que você aprova, ele pede que você coloque aí o desbloqueio do seu dispositivo, né? iOS, o Android, ele pede que você coloque ou o código, o desenho, ou coloque só digital, tá? Então, essa é uma forma de você garantir, de uma outra maneira, esse acesso ao seu dispositivo, tá? A sua conta, tá? Você marca lá, que é uma conta que você quer ficar conectado, você consegue já garantir o acesso a essa conta.
Aqui é o portal que a gente fala, né, que é o portal do 365, né, onde a gente consegue visualizar de forma assim todos os aplicativos que são voltados ao nosso, digamos, ID, né? Então, eu coloco o meu ID lá, daí ele vem essa parte do portal em si, todos os produtos que eu consigo mexer, tudo que tem relacionado ao meu, digamos, usuário, ele fica nessa tela, né? É um portal que a gente usa sempre, tá? Que é o 365. Você vai olhar aqui à esquerda, ele tem aquele menu que parece do nosso celular ali, que tem aqueles, digamos, pontos que eu clico para entrar na parte do dispositivo em si. À esquerda tem todos os programas que são relacionados, né? Por exemplo, falei do Outlook, do Teams que a gente tem, o Word, Excel, o PowerPoint, né? É o mais comum, tá? Você consegue personalizar essa parte aqui de acordo com a sua necessidade, tá? Então ele vai ficando daquela forma de acordo com o que você vai usando, tá? Você consegue customizar, personalizar da sua maneira, tá? A gente vai conversar um pouquinho aqui relacionado à parte de e-mail, né? Que é onde a gente tem muita aí tentativa de invasão, e todo o nosso dia a dia está relacionado à parte da Outlook em si, né? A gente vai mostrar um pouco de um acesso que a gente faz num arquivo que a gente recebeu, tá? Um arquivo do Word. A gente vai inicialmente mostrar isso, tá? É um e-mail que a gente recebeu da Line Robbins aqui. O que ela faz, né? Ela manda o arquivo, esse anexo, ele já está ali no nosso e-mail, tá? Então, a partir do momento que eu clico nesse arquivo, eu consigo visualizar esse documento, só um momentinho que pulou a gravação. Eu consigo ter essa prévia já direto, né, do Word, tá? Eu tenho essa leitura desse arquivo em si, tá? Relacionado a esse tipo de arquivo, né? Então, aqui a gente sabe que quando tem essa parte de leitura em si, eu consigo ver que ele já é um arquivo que ele já foi escaneado, tá? Por exemplo, ele é um Word, tá? Ele já foi escaneado, tá? Ele já teve essa prévia relacionado a esse scan dessa, digamos, integridade de arquivo, tá? Então, eu tenho o Defender que ele vai funcionar para ele verificar esse arquivo em si, tá? E eu consigo fazer a leitura dele, tá? Então, a partir do momento que eu consigo visualizar aqui, eu faço essa leitura, significa que ele já teve essa varredura, tá? Então, eu vi que é um arquivo que eu tenho essa necessidade de compartilhar com a minha equipe, ou então de salvar para utilizar em outro dispositivo, e eu não ficar toda hora acessando esse e-mail para falar, deixa eu procurar o e-mail aqui, né? Para que tenha essa facilidade, né, essa interação melhor, a gente tem a outra ferramenta que já ajuda bastante no nosso dia a dia, né? Que é o OneDrive, tá? Quando eu mando salvar a parte do OneDrive, esse arquivo já vai para o OneDrive em si e eu consigo simplesmente usar em qualquer dispositivo que eu tenha, compartilhar com o meu time. O que eu quiser fazer a partir desse momento, eu consigo fazer normalmente via portal do OneDrive, eu consigo compartilhar e essa é a forma que a gente tem de trabalhar aí de maneira já colaborativa com o time, tá? Então, essa parte de acessar em si, o OneDrive a gente vai novamente no menu lá em cima, né? Eu clico no OneDrive e vou ver esses arquivos, né? Como eu baixei esse arquivo agora, ele fica lá nos meus arquivos, nos anexos que ele fica, tá? Então, eu clico nesse arquivo, marco ele para poder copiar, né? Para essas pastas que eu tenho aqui, por exemplo, com o meu time, né? Então, quando eu clico em copiar, ele abre a estrutura de pastas, né? Ele mostra todas as pastas que eu tenho acesso nesse diretório, tá? E daí eu consigo colocar em uma delas, né? Por exemplo, agora na parte de imprensa que eu tenho, eu compartilho esse arquivo com o meu time lá, eu só marco, ele já estava já mandando, copio e vai. Pronto. A partir desse momento aqui, ele mostra no canto à direita, né? Ó, essa pasta foi compartilhada, então esse arquivo foi compartilhado nessa pasta, né? E você consegue já passar para o seu time, né? Então, ó, pessoal, tem um arquivo novo, um produto novo que está surgindo aqui, entra lá na pasta que já está no nosso arquivo aí de rede, eu consigo passar no meu OneDrive, você consegue já compartilhar e fazer com que isso já fique para seu time e sua equipe, tá bom? A gente vai mostrar também aqui agora a parte, digamos, de links, né? O Defender ele sempre trabalha para ver a parte de integridade, tanto de arquivo quanto de links, né? Então, quando você recebe aquela parte, digamos, de link de internet, nossa, por exemplo, falando, né? Recebeu uma conta aqui do Banco do Brasil, vai expirar seu acesso, vai acontecer tal coisa, né? A gente sabe que ele já consegue verificar esse tipo de mensagem, né, como se fosse um spam, a parte de phishing, alguma coisa desse tipo também, né, mas tem aquele link que é de alguém que te mandou, né, algum
funcionário da empresa, algum amigo seu, que você tem um contato constante ali, né? Ele consegue verificar o link em si, né? Então, você clicando nesse link, ele te direciona para algum local. Então, aqui a gente vai mostrar como é a forma de acessar esse tipo, né? Ah, cliquei no link, o primeiro ele direcionou para normalmente na parte, digamos assim, de links de presentes infantis, né? Ele consegue direcionar, só que daí nos outros, né? A gente percebe que ele já começa a fazer a parte da proteção em si, né? Aqui a gente vê que ele fala, ó, não foi possível carregar essa página que você está tentando acessar, ele coloca a mensagem, né? Defender encontrou o erro, tá? Tem hora que a gente entra em um site, ou a outra pessoa entrou num site, né? E pode ser que naquele momento que ela estava acessando, estava tudo bem, ela te mandou esse, digamos, esse link com o produto em si, porém, esse site foi hackeado, algo do tipo, tá? E quando você foi acessar, ele foi barrado, né? Ou essa conta dessa pessoa que te passou poderia estar infectada naquele momento e ela não sabia, né? E ela te passou esse link, tá? Então acontece. O terceiro link também, né? É uma outra forma, tá? Tem hora que você está num site e você foi para esse site e de alguma maneira ele tem alguma forma de roubar dados da sua conta, né? A gente sabe que a parte de cookies, todas as informações que a gente tem, fica armazenado ali, tá? E aqui a gente vê que ele conseguiu barrar de maneira já proativa essa parte de verificação e scan que ele já faz, tá? Então, nos links que você consegue clicar, o Defender consegue já barrar isso para que não aconteça uma forma de invasão nem nada da sua máquina, tá? Agora a gente vai mostrar a maneira que a gente fala que é a reativa, né? A gente vai acessar um e-mail aqui recebido pelo Alex Wilber, né? E o que acontece? Quando a gente clica nesse e-mail, a gente vê uma mensagem ali, uma mensagem normal do nosso dia a dia, um arquivo que ele manda, né? Vamos abrir o arquivo. Ele vem e pede uma senha, né? E você olha no corpo do e-mail e tem essa senha já direto, né? Então você copia aquela senha, cola, que você vê que é um arquivo de uma pessoa que você já conhece, né? E a gente percebe que quando tem essa abertura, né? Hoje em dia a gente tem esse bloqueio já em si, da parte, digamos, desse tipo de manipulação de arquivo, né? Mas você vê que ele tá como se fosse um pedido, né? Uma ordem aí de compra, né? Esse é o momento que a gente fala, né? Lá em cima ele tem uma mensagem suspeita para você habilitar a parte de macro em si, tá? Quando você tem um arquivo que ele é relacionado a algo do tipo, por exemplo, um pedido. O pedido você tem que ter as informações de pedido, só os detalhes e acabou, né? Só que ele pediu para ativar uma funcionalidade que a gente fala que é essa parte de macro, e ele executou a parte, digamos assim, de um PowerShell na máquina, né? Aqui o que ele fez, né? Esse script que ele está executando em segundo plano, você vê que é algo diferente, né? E já na hora, o Defender já proativamente, ele já vai começar a trabalhar, né? Então, você consegue ver aqui nessa parte, digamos, time de TI, né? Que ele vai ver que teve alguma tentativa, algo do tipo, ele vai ver que teve algum incidente relacionado a alguma máquina, né? Ele vai mostrar a quantidade de máquinas que a gente vai colocar aqui, tá? Essa aqui é a parte da cara, digamos assim, de trabalho do Defender, né? O Luiz vai dar uma demonstrada disso aqui, tá? Então, esse incidente, a gente vê que ele aconteceu e ele tem alguma informação que a gente consegue tratar nessa parte, digamos, do Defender em si, né? Ele mostra ali no incidentes a parte do que aconteceu, né? Como que funcionou essa parte do, digamos assim, de uma tentativa, algo do tipo, né? Ele fala que é uma parte de execução suspeita do PowerShell, naquela telinha preta que estava ali, tá? Então, o que aconteceu, né? Ele vai mostrar qual usuário, a quantidade de dispositivo, ele vai ter informação bem detalhada, né? No caso aqui, ele mostra lá, foi um dispositivo que foi impactado, né? Com uma conta de um usuário, tá? No caso foi da Megan, tá? A gente verifica de forma gráfica, ele coloca ali o que aconteceu, né? Você vê que tem um dispositivo, a parte, digamos, do processo que aconteceu, 2 processos ali, ele mostra bem simplificado aqui, tá? Daí você clica nessa parte, você tem muito mais detalhe, tá? Aqui que a gente fala que é muito, muito, muito bom para o time de TI, tá? Através de mais detalhamento, através de mais informação, a gente sabe que a gente consegue de maneira já a compreender aquele erro e consegue começar a, digamos, mitigar, a filtrar que não ocorra mais isso, né? A gente consegue fazer uma proteção maior, uma vacina, digamos assim, na nossa rede, em que a gente consiga já barrar esse tipo de tentativa,
tá? A gente vê que ele tem muito detalhe aqui, por exemplo, foi o usuário, Explorer, DSMD, você consegue ver quais os executáveis que aconteceram, e no canto da direita aqui a gente vê muita descrição de possíveis ações que a gente pode tomar, do que a gente pode fazer para o quê? Para que em um futuro próximo, né, isso não ocorra mais, tá? A gente consegue fazer com que essa maneira, digamos, já direta de trabalhar esse caso, a gente consegue trabalhar os casos futuros para que isso não ocorra mais, tá? Então, tudo que aconteceu nessa parte, essa tentativa de ataque, de informação que a gente tenha, ele fica armazenado no Defender, tá? Ele tem essa parte de proteção, tá? Mas a gente consegue ter muito mais informação, interação aqui, para que isso não ocorra mais, e a parte, digamos, de futuramente, a gente consegue conscientizar a parte de usuário, falar assim, vamos tentar fazer dessa forma, porque aconteceu isso, isso, isso. Só que aqui, o bom é que esse incidente, ele consegue isolar a parte da máquina, do usuário em si, para que isso não ocorra, aquela propagação que a gente tinha antigamente, né? Então, antigamente uma máquina era contaminada, ia cascata, todo mundo era contaminado, tinha que ter um monte, digamos, de alterações na nossa parte de rede, aqui não, tá? Com o produto você consegue fazer tudo isso de maneira bem tranquila, bem proativa e bem intuitiva, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para o Luiz, ele vai demonstrar um pouquinho desse programa que a gente já está usando aqui, né, que é o Teams. Tá, vai ser uma apresentação bem legal, eu vou passar a parte para ele agora. Muito obrigado aí. Valeu, Brunão. Deixa eu compartilhar rapidamente aqui a minha tela. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, retomando aqui, falando agora talvez eu acredito que uma das soluções que mais crescer aí durante esse momento que nós tivemos de pandemia, até agora, né, a volta, meio que a normalização, foram ferramentas de webconferência. Então, a Microsoft já tinha descontinuado o antigo Skype for Business, né, há um tempo, ela já tinha o Microsoft Teams, como tem até hoje nas suas licenças, né, ali meio que por trás, né, mas agora muito mais explícito isso, conforme teve essa necessidade, né, apareceu muito mais essa ferramenta, e claro que ela viu essa tendência do mercado dessa utilização específica de se reunir, de, né, colaborar em si, e ela está trazendo cada vez mais melhorias nela, deixando uma ferramenta poderosa, cheias de inteligências artificiais, olha eu engasgando aqui, e a possibilidade também de vocês integrarem com aplicativos de terceiros. Eu vou falar um pouquinho dele no final, mas vocês vão ver que é uma gama de aplicativos que podem se integrar e fazer todo um conjunto aí para vocês trabalhar, né, e não precisar muitas das vezes sair da interface Teams, isso vocês vão ver, vão entender conforme eu vou explicando aqui, tá? Mas antes, quero falar para vocês meio que desse módulo que nós estamos aqui atuando hoje. Então, vocês perceberam que não tem a possibilidade de abrir o microfone ou de compartilhar a tela ou até mesmo de abrir a câmera, por quê? Ele é um módulo voltado justamente para nós passarmos uma mensagem, então a interação de vocês é bem baixa, né? Tem ali o chat, perguntas e respostas, mas a intenção é essa, é realmente a gente passar essa mensagem, vocês receberem, e aí, claro, posteriormente, a gente pode se reunir numa meetings normal, numa reunião normal, e aí estaria tudo liberado e para compartilhar, abrir câmera e abrir até o microfone, tá? Então, esse módulo ele vem muito, ajudou muito a gente, porque uma experiência que aconteceu aqui, o nosso diretor foi falar, né, com todos os nossos colaboradores e tudo mais, e ao invés de criar um webinar, ele meio que criou uma meetings. Então, imagina, 300, aí 400 pessoas logando, abrindo câmera, compartilhando tela, puxando a apresentação, abrindo a voz, falando outros assuntos ali, estava no telefone e tudo mais. Então, foi uma bagunça, assim, vamos dizer,
que até ficou com uma experiência ruim. Putz, olha aí que essa ferramenta tal. Não, é porque foi utilizado um módulo que não tem essas restrições, que você não consegue restringir isso que nem nós temos aqui, tá? E, além disso, os botãozinhos aqui que nós temos, os botões, né, eles estão sempre presentes mesmo nessas reuniões que nós temos aqui, e específica de webinar, mas eles também estão no Meetings e outras, até mesmo nós temos uma parte de live, né, uma parte de eventos em si, que a gente consegue transmitir uma live, que é bem legal também, mas esses botãozinhos estão sempre presentes, quero falar um pouquinho deles aqui rapidamente, tá? Chat, acho que não tem segredo, né? As pessoas que estão, a gente consegue mostrar aos nossos participantes algumas reações, isso meio que foi realmente trazendo, foi incluindo conforme tinha alguma outra necessidade, uma reação ali, um joinha, um coração, bater palmas, algo que veio por trás também, em conjunto, deixa eu aplicar aqui, na pandemia, foi um esquema de layout, né, então todo mundo que abrisse a câmera aqui ia ficar cada um numa cadeirinha, a Carol também abriu, né, então uma dinâmica diferente que pode ser realizada e que para um professor, para um time de RH, fazer uma dinâmica diferente é bem legal, tá? Então, existem vários layouts aqui que nós podemos implementar, até mesmo as perguntas e respostas, anotações que nós podemos fazer, integrações com aplicativos, e isso pode ser aplicativos Office ou aplicativos de terceiros também. Um outro recurso bem legal e que veio durante esse novo normal aí, né, tão citado, foi a redução de ruído. Então, hoje estou aqui de casa, mas na semana passada o vizinho começou a martelar tudo aqui e fica aquela impressão ruim se não tem uma redução de ruído por trás, então fica passando toda aquela informação, o cara está falando e tem aquele barulho, latido de cachorro, ruídos por trás, o aspirador de pó. Um dia uma doméstica, uma diarista estava fazendo aqui a limpeza, ela não percebeu que estava numa reunião, ligou ali o aspirador de pó, e eu fiquei, caramba, e agora, né? O pessoal tá ouvindo, e até perguntei, vocês estão ouvindo alguma coisa? Tudo, eles, não, tá normal, porque conseguiu reduzir esse ruído. Então, uma inteligência artificial que veio durante esse momento, que está por trás atuando, para melhorar a nossa experiência de reunião em si como um todo, tá? E falando um pouquinho da ferramenta específica do Teams, temos aqui acho que isso acaba sendo comum, né, para o nosso dia a dia, da gente criar grupos, da gente interagir com outras pessoas, mas quais são os diferenciais e o que a gente consegue trabalhar com essa ferramenta para ajudar no nosso dia a dia, colaborar, produzir, se reunir. Vou mostrar alguns pontos bem legais aí diferentes, tá? O primeiro deles, normalmente a gente cria um grupo, e aqui nós criamos um grupo com a nossa engenharia, o time de vendas, nada anormal, vamos dizer assim, fora do comum. Nós temos um time de vendas, e aí a gente nós temos, na verdade, também um CRM, onde eles podem abrir um chamado, um ticket, para atender as solicitações de vocês, mas às vezes não há necessidade, né? Um projeto, tudo, a pessoa precisa, eu quero um datasheet, nesse caso específico a gente está falando de Cisco, né, de part number Cisco, datasheet Cisco, nesse grupo. Então a pessoa vai lá, pede um datasheet, para que vai abrir um chamado, para, olha, pedir um datasheet de um switch, tudo mais, aí vai responder, passar todo por um controle. Aqui na Dúvidas Rápidas, nesse grupo que nós criamos, mandamos essa dúvida o mais rápido possível, justamente para, né, atender aí o quanto antes. Então, qual que é uma GBIC, né, o datasheet ou um switch em específico ali, mais fácil, né, SMB, pequenininho. Então, a gente acaba já respondendo por aqui, tá? Mas nós criamos também um grupo, e nesse grupo nós temos a intenção do seguinte, tá?
Aqui nesse grupo, também chamamos nosso time de vendas, mas não criamos o grupo para interagir. Qual que é o legal disso, tá? Ah, nossa, eu não vou conseguir interagir. Não. O que que acontece? Da mesmo modo que tem o webinar e a gente passa a mensagem para vocês, aqui nesse grupo a gente também tem isso. Então, somente os colaboradores, os engenheiros aqui, os nossos pré-vendas, passam informação. Então, saiu uma publicação nova de suíte, de um datasheet, de um conceito novo. Nós aplicamos aqui, publicamos isso para os nossos colaboradores, os nossos colegas aqui de trabalho, mas eles não interagem, eles não respondem, eles não fazem nenhuma pergunta aqui nesse grupo. Se quiser, chama pessoalmente, tudo mais, mas aqui é para que realmente a gente vai propagando isso e eles recebem essa informação, tá? Outras áreas que utilizam isso, por exemplo, o RH, saiu uma nova informação, uma nova notificação, eles podem colocar aqui sem precisar lá criar um monte de perguntas, e aí os diferenciais que você pode fazer nesse grupo ou em qualquer outro grupo. Por exemplo, nós criamos vídeos, subimos no Microsoft Stream, então tem a plataforma específica para o YouTube corporativo nosso aqui, né, que nós utilizamos internamente, e nesses vídeos tem, falando de suíte, falando lá, novamente, Grupo Cisco, mas se o colaborador desejar, ele pode ver esses vídeos ali no web browser, porém esses vídeos já estão disponíveis aqui também. Então, no sentido de que eu tenho uma única interface onde eu consiga trabalhar no meu dia a dia, colocar esses aplicativos, por exemplo, o Microsoft, e receber informações ou trabalhar em cima desse único aplicativo, fica muito mais fácil a minha dinâmica no dia a dia. Então, ao invés de eu sair, ir para outro, outra interface, né, um web browser em si, eu fico apenas nesse aplicativo, vou trabalhando em cima dele. Tá? Então, aqui eu poderia assistir o vídeo por aqui mesmo, né, pelo Teams, ou eu posso acessar o Microsoft Streaming se for necessário. Tá? Criamos uma wiki também para esse grupo, com algumas perguntas e respostas ali mais relevantes que nós temos. Arquivos, então, na jornada, né, que aconteceu, a Megan logou, estava trabalhando, recebeu um e-mail, moveu para o OneDrive dela. Nós sabemos que o OneDrive é uma ferramenta particular, um repositório particular, onde ela vai trabalhar ali com aquele arquivo e tudo mais, mas ela fez o seguinte: ela pegou aquele arquivo e moveu e aí vocês viram que tinha umas opções, aquelas opções eram uma equipe dentro do Teams. Por quê? A partir do momento que eu crio uma equipe aqui, ele automaticamente já cria também uma pasta no SharePoint. Aí sim, o SharePoint é uma ferramenta para nós compartilharmos, colaborarmos em conjunto, né? Sabemos que o OneDrive eu ainda consigo compartilhar uma pasta, um arquivo e tudo mais, mas meio que não é a intenção dele, né? É algo pontual, mas o SharePoint ele já tem essa característica. Então, ali na esquerda, onde eu estava, né, onde o Bruno demonstrou, ela foi lá e selecionou uma equipe, e aí eu poderia, no nosso dia a dia também, selecionar essa equipe nossa aqui de vendas, né? E aí, quais são os diferenciais que eu acho muito legal disso, de utilizar esse poderio que a Microsoft já disponibiliza, tá? De você, por exemplo, nós um dia tínhamos uma tarefa aqui para ser entregue, e nessa tarefa nós precisamos digitar ali, alimentar uma planilha com muitas informações, só que a gente precisava entregar isso muito rápido. Normalmente, como é que faria isso, né? Então, eu iria alimentar a minha parte, salvar um documento lá, underline Luiz, aí ia passar ali para o Bruno, aí o Bruno ia colocar do underline Luiz na frente o nome dele, Bruno, aí ia passar para a Carol, ia passar para outras pessoas, e aí, putz, eu esqueci de alimentar uma informação, chegou uma informação nova. Aí eu ia pegar com a versão do Bruno ou da versão da Carol, mas talvez ela não atualizou ainda e, sei lá, outras pessoas já atualizaram mais para frente, qual versão que eu pego? E aí ele precisa também atualizar ela também, então ia ficar uma bagunça. Para que isso seja evitado, na hora que eu faço
esse upload para o SharePoint, eu abro esse arquivo e aí eu posso abrir ele aqui no Teams mesmo, posso abrir ele no web browser ou na minha máquina, e em tempo real, a Carol ou o Bruno pode entrar nesse documento e editar junto comigo esse documento. Então foi uma dinâmica, assim, foi uma experiência muito bacana, porque a gente ia editando e aí ainda vendo as outras pessoas também abrindo o documento, editando a parte dela, e a gente terminou o documento ali muito rápido. Se precisava fazer alguma atualização, abria novamente. Então, um único arquivo centralizado com essa de você atuar simultaneamente com outra pessoa, não esperar a pessoa fechar lá o arquivo para você poder abrir, e ia editando em tempo real. Então, quando nós passamos essa jornada, justamente para ver e entender como é que nós podemos atuar de melhoria para a produção do nosso dia a dia. E isso eu vejo como essencial, principalmente grandes equipes que trabalham ali com vários documentos que precisam ser editados e que precisam ser abertos simultaneamente. Essa ferramenta ajuda muito nesse tipo de processo, tá? Outros menus que nós temos aqui na esquerda, então, calendários, né, o que nós temos de agendamento. Quando agendamos pelo Teams, agenda também no Outlook, agendamos no Outlook, agenda no Teams. É possível integrar ligações aqui no nosso Microsoft Teams, então ligações no sentido de para fora, né, de PSTN, ligação pública para celular, para telefone fixo. Então ele se torna um softphone. E para finalizar, né, alguns outros que poderiam ser implementados aqui, mas quero falar dos aplicativos. Isso, como eu falei, aplicativos Microsoft ou aplicativos de terceiros, tá? O que acontece nesse menu? Vocês vão ver aqui que tem várias categorias, né? De educação, produção, de utilidades, de social, e existe sim o Power BI aqui, por exemplo, o Forms, que é da própria Microsoft, mas se a empresa de vocês já tem um aplicativo que ela utiliza ali já com um bom tempo, já está familiarizado dentro da política de vocês, a Microsoft tem um pensamento, por que nós vamos criar ilhas, né, se a gente pode criar essas pontes entre essas ilhas? E a ponte é o Microsoft Teams, onde existe, vocês vão ver que tem um monte de aplicativos aqui, e que se eles estão aqui meio que já passaram por uma avaliação da Microsoft, por uma homologação, vamos dizer assim, então é compatível com o Teams, vai funcionar sem problema nenhum. E, claro, você pode continuar trabalhando com esse seu aplicativo, só que na interface do Teams, então naquele momento onde eu mostrei ali, vocês abrem, criam um menuzinho, ou o botão pode ser selecionado aqui, pode ser ajustado aqui na esquerda, e trabalhar com esse aplicativo nessa única interface. Então isso ajuda muito até orientar, né, criar um tipo de orientação, meio que mostrando, olha, você vai ter o Teams, vai ter o botão aqui, siga sempre esse mesmo procedimento, ao invés de cada uma pessoa talvez utilizar no browser ou o aplicativo na máquina, meio que você consegue dar um caminho, né, e centralizar esse caminho para os usuários, para os colaboradores dentro da empresa de vocês, tá? Então, existe um monte de aplicativos que podem ser usados, tá? É claro que alguns aplicativos precisam de assinatura, né? Tem umas versões free, mas tem algumas assinaturas, e você pode disponibilizá-las nas suas mensagerias para você, para uso pessoal, e ter essa interface centralizada, tá? Então, tem um monte aqui, TeamViewer, o Dryo ali, que eu vi um pouquinho mais embaixo, aqui é o Dryo, e essas ferramentas, o Gira, né, a gente acaba também utilizando o Gira aqui, pode ser implementado abrir ali um chamado, ter uma recorrência, responder algo num grupo em si. Então você tem uma ferramenta, um CRM de terceiro, que vai se integrar com o Teams e vai se integrar com a Microsoft para produzir muito melhor, para ter um dia a dia de trabalho mais proveitoso, tá? Deixa eu voltar para a apresentação agora aqui. Bom, e aí, sempre ressaltando os recursos de segurança que a Microsoft possui,
Falando especificamente do mobile, é possível até mesmo você criar para acessar o Teams algum tipo de senha, reconhecimento facial, biometria, para que ele faça isso antes de você abrir o Teams. Mais uma ferramenta de segurança, então na hora que eu clico ali no Teams, no nosso exemplo era um PIN, né, que nós conseguimos configurar, para que, claro, uma proteção a mais, que não tenha um vazamento de informação, a gente lida ali com a nossa ferramenta, tem várias coisas que não deve ser expostas, né, que é confidencial da empresa, então não é mais somente o e-mail, nossos times é a ferramenta de trabalho aqui que mais utilizamos, né, utilizamos mais que o próprio e-mail, né, justamente para formalizar, para trabalhar no nosso dia a dia, para colaborar, então sim, precisa ter muita segurança voltado a ela. Legal, então, do nosso voltando, né, para o nosso, seguindo no fluxo do dia a dia, legal, compartilhei o arquivo, tudo mais, vi os links seguros, mas também tem os privilégios de trabalhar ali, de administrar esse painel, tá? Então, novamente, esse painel, fiz um único login, não precisei abrir ali vários logins e vocês vão ver quando eu acessar a parte administrativa, não terá cada local um login para eu fazer, para ter uma conexão. Então está tudo consolidado com uma única autenticação. Estou produzindo aqui no meu dia a dia, mas quero administrar o painel. Vou na parte de administração ali na esquerda. E aqui eu consigo já olhar as pessoas que estão debaixo ali da minha organização, quais são as licenças que estão atribuídas a elas, os e-mails. Na opção da esquerda, nós temos algumas outras, né, a mais, e aí eu vou explorar um pouquinho com vocês, principalmente ali nos centros de administração, tá? Mas aqui é onde eu adiciono os usuários, adiciono vários usuários simultaneamente, consigo configurar a autenticação de multifator, excluir um usuário, redefinir a senha dele, caso for necessário, e também consigo visualizar alguns dispositivos que eu tenho configurado, instalado na no meu painel em si do 365, tá? Infelizmente a gente não tinha nenhum na nossa demonstração, mas aqui é onde que eles ficam, tá? E aí, a primeira ferramenta do centro administrativo que eu quero mostrar para vocês é do Microsoft Teams, tá? Então, no nosso botãozinho aqui na esquerda, vou para o Teams e algumas customizações que eu consigo fazer nessa ferramenta, eu vou falar, na verdade, alguma delas, para que vocês entendam que não somente legal, eu tenho uma ferramenta ali colaborativa, mas eu quero ainda criar algumas restrições, quero ter algumas customizações nela. Eu consigo? Consegue através desse portal, desse painel, tá? Então, falando um pouquinho de recursos que eu posso fazer, já quero pegar o gancho do que eu falei da última vez, dos aplicativos de terceiros. Vocês viram que tem um monte de aplicativo ali para ser instalado. Um colaborador, o que vocês possam instruir, ou um colaborador ali mais perto, pode ver e falar, nossa, poxa, tem um aplicativo que eu já uso aqui, o que nós utilizamos, quero colocar ele no Teams. E gostei de outro também, vou colocar mais 10, aí coloca 20 aplicativos, não tem problema nenhum, mas para que vocês talvez olhem isso e falem, poxa, eu estou perdendo um pouco do controle de aplicativos que eu posso utilizar na minha empresa. Aí entra aquela questão do Shadow IT, né, dos aplicativos por trás ali que vocês não conhecem, que eles estão utilizando. E para facilitar isso, você consegue limitar quais aplicativos o colaborador pode instalar no Teams dele. Então, vocês têm homologados ali dentro da política de vocês, 3, 4 aplicativos, e aí esses 3, 4 aplicativos serão utilizados no Teams, os outros o colaborador não vai conseguir instalar. Porque você também tem um controle em cima disso, vai que ele baixou um aplicativo lá e deu algum problema, aí vai chamar o suporte de TI e vai falar, cara, me ajuda aqui com esse aplicativo, o TI vai falar, nossa, mas eu nem conheço esse aplicativo, nem sabia nem que você tinha baixado, né? Então, meio que para não fugir um pouco do controle, tem essas restrições que possam ser feitas, que podem ser feitas, tá?
Aqui é onde eu configuro também a PSTN, né, para ligações para fora, né? Então é aqui onde eu faço a configuração. Algumas políticas, por exemplo, eu consigo, quando eu estou acessando de fora, né, da minha organização, o que eu tenho acesso a, o que eu posso fazer, né, quando eu estou acessando uma outra organização que me convidou. Posso compartilhar a tela, câmera, sigo por default ali normalmente, ou quando eu convido alguém, o que podem fazer? Né? Podem abrir a tela, podem fazer algum compartilhamento, tudo mais, ou enviar ou não anexos. Eu consigo criar essas limites, né? Limitar um pouco a ferramenta para que eu tenha um controle melhor em cima delas. Posso criar políticas específicas também para a empresa como um todo, para um grupo de usuários ou até mesmo para usuários específicos, né? Então, como eu falei, o exemplo do aplicativo, consigo entrar lá no aplicativo e consigo, na verdade, entrar no usuário Luiz, e falar, olha, o Luiz, ele pode instalar todos os aplicativos que ele quiser ali, né? E aí eu chego para o Bruno Serafim, não, Bruno Serafim só um aplicativo ele pode instalar, tá? E a Carol pode instalar 2, sei lá, né? O Luiz pode instalar tudo e o pessoal não pode instalar nada, né? Então, aquele administrador bem legal. Pode ser feito, pode ser moldado dessa maneira, ou ao contrário, né? O Luiz não pode nada, eles podem tudo. Então, você consegue criar grupos. Então, engenharia, marketing, financeiro, tem as suas restrições, tem os seus modelos ali de políticas que podem ser implementados dentro do Microsoft Teams, tá? Uma outra ferramenta que eu quero falar para vocês, e aí meio que vai em conjunto também com essas outras que nós exploramos, é o próprio, a parte de conformidade em si, que é o Microsoft Purview, agora o nome dele, tá? Ele está alterando ali o nome, e o que eu quero mostrar para vocês com essa ferramenta? Que nós conseguimos limitar, na verdade, prevenir perder, né, dados que são sensíveis, que são importantes dentro da empresa. Então, nada mais do que o Data Loss Prevention, prevenção contra a perda de dados. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de como criar em si uma política, mas reforçando, esses dados não necessariamente precisa ser um CPF, cartão de crédito, né, conta bancária em si, mas ele pode ser dados de inteligência da própria empresa, de propriedade intelectual, que não deve ser vazados. Então, vou explorar um pouquinho, falar como é que, onde pode ser configurado isso, que restrições que podem ser feitas, tá? Então, nesse primeiro momento, fui lá na minha opção da esquerda, criar uma nova política. Quando eu crio essa minha nova política, ele já me dá algumas opções, né? E quais são essas opções? Alguns templates: financeiro, medicina, saúde, privacidade. E aí, quando eu clico aqui em financeiros, ele já me dá alguns templates prontos, e aí dados financeiros da Austrália, Canadá, algumas regras aqui, regras de consumidores da Comissão Comercial Federal, né, dos Estados Unidos. Isso já está pronto para que eu simplesmente abra esse modelo. Então, aqui para a gente seguir, tem o modelo dos Estados Unidos, mas tem também do Brasil, isso vem por default. E ele já me traz algumas informações, como aqui eu já configuro o nome dela, posso alterar. Aqui eu só fiz uma alteração, coloquei 2, para que não entre em conflito com a primeira política que eu criei. Uma descrição dela, onde dizendo o que eu vou, né, bloquear em si. Então, aqui eu incluí números de cartão de crédito, conta bancária, informações ali de cartão de débito, tudo mais. Então, eu posso ainda modificar essa descrição, colocando alguma informação a mais ou retirando, conforme isso é um template, né? Então, posso modificar sem problema nenhum. E aí, legal, fiz aqui a minha modificação só para não entrar em conflito. Agora eu vou
meio que customizar um pouquinho mais, vou afinar mais essa política. Quais opções que eu tenho? A partir do momento que eu estou criando, eu posso selecionar os locais para aplicar essa política. Então, eu posso aplicá-la no Exchange, no SharePoint, no OneDrive, no Teams, no Power BI, e quando eu aplico essa política, e nesses locais específicos, eu posso desativá-la em outros. Por exemplo, eu posso deixá-la desativado em todos os canais, menos no e-mail. Por quê? Na próxima tela, né, na próxima ação, vou mostrar para vocês. Eu estou pulando um pouquinho aqui o passo a passo, tá? Mas eu não esqueci isso, não vou esquecer, tá? Beleza, fiz a minha configuração, posso ainda revisar, né, quais dados que eu selecionei, mas ainda, como eu falei, eu posso customizar, posso trazer dados financeiros dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil, tudo junto numa única política, né, e aí administrá-la. Não é o ideal, né, porque cada país pode ter uma particularidade diferente, algo diferente a ser customizado, então, importante sempre criar uma política única, né, para cada setor, cada país, mas é possível colocar tudo em uma só e fica a critério, né? Consigo compartilhar com pessoas de fora da minha organização, né, ou na verdade quem está restringir esse acesso, quem está mandando informações de fora da minha organização, ou somente dentro da minha organização, então prevenir que esse dado saia externamente, e algumas ações de proteções que eu quero falar aqui e mostrar para vocês, tá? A primeira delas é, quando o conteúdo corresponder à condição dessa política, mostrar algumas dicas de, né, olha, bloqueei você, e aí retomando aquele ponto, bloqueei no Teams, e aí no Teams ele recebe ali um bloqueio, uma tela de bloqueio, mas recebe uma dica, olha, dúvidas, clique aqui. Nesse clique aqui eu consigo criar um texto, ou também tem esses templates prontos já da Microsoft, mas eu posso também criar, dizendo, olha, essa política, né, esse dado que você está querendo repassar, na verdade, ele não deve ser enviado pelo Teams, ele precisa ser enviado pelo e-mail. Você vai criptografar aquele arquivo, vai copiar as pessoas certas e você vai repassar. Por que isso é importante? É ruim, você está ali trabalhando e você realmente precisa enviar aquela informação em si que é sensível, e você está lá, recebe só uma mensagem de bloqueio. Está ali trabalhando, vou enviar a informação, bloqueado. Ué, mas eu preciso trabalhar, preciso compartilhar aquele arquivo. E aí você consegue, através dessas orientações, então, mostrar essa dica no Teams, enviar o e-mail para aquele colaborador, olha, você tentou enviar esse documento, conforme a nossa política aqui, não pode ser enviado por esse local, né, não pode ser, sei lá, transferido para o OneDrive, para o SharePoint, você tem que enviar isso por e-mail ou enviar isso por Teams, né? Você consegue customizar dessa maneira e orientar, que nada melhor de conscientizar o usuário para que ele tome cuidado, entenda a importância dessa informação e que não vaze isso sem querer ou realmente de propósito, esse tipo de essas informações sensíveis, tá? Outras customizações, por exemplo, se tem um monte de pessoas ao mesmo tempo tentando compartilhar essa informação de uma vez, ou até mesmo o colaborador ali, o Luiz, está tentando enviar o número de cartão de crédito, aí tentou 1, 2, 3, 10 vezes. Você pode criar uma notificação específica para que aquele administrador entre em contato com o Luiz e fala, cara, e aí, o que aconteceu, né? Porque você está tentando enviar aí mais de 10 vezes, você não está vendo as notificações, né, as nossas dicas, meio que entender, né, o que está acontecendo, ou se eu fui, sei lá, né, o meu usuário foi comprometido e alguém está tentando enviar, passando por mim, as informações externas para fora da empresa. Então, você consegue criar esses controles, e aí ele já tem por default ali, no mínimo,
enviar um relatório desses incidentes por e-mail, então você pode agendar isso periodicamente, né, e quem receberá esses tipos de relatórios, se o administrador, os executivos também vão receber esse relatório para que eles tenham em mãos, né, e aí consiga analisar, entender o que está acontecendo. Consigo restringir e criptografar o conteúdo, então, no sentido de que o colaborador foi lá, tentou passar uma informação confidencial, como uma propriedade intelectual da empresa, né, um projeto ali do século, um carro movido a água, sei lá, né, um projeto da empresa, e a pessoa tentou passar essa informação, né? E não somente você consegue olhar para aquele projeto, mas uns códigos, AI 500, projeto Juniper, né, que tem nos nossos exemplos da Microsoft, e ele foi tentar passar essa informação, você pode restringir aquele documento, levá-lo para uma certa quarentena, né, armazenar aquele documento em si e notificar aquele colaborador dizendo, olha, porque peguei esse documento aqui que você estava tentando enviar, olha as informações que tem aqui do nosso projeto, o que está acontecendo, por que você fez isso, está querendo vazar essa informação, né? Então já chega direto na pessoa para tentar entender se foi malicioso ou se foi sem querer, né, esse envio dessa informação, mas você ainda consegue reter aquele arquivo para tomar e ter uma ação em cima dele, por exemplo, tá? E aí, por fim, eu consigo testá-la, colocar ali 3, 4 pessoas para testar essa política comigo, consigo ligá-la imediatamente ou deixar em stand-by, né? Deixar ali pronta, quando eu tiver um ok, vou lá e uso, né, e ativo essa política que eu estou implementando, tá? Por fim, consigo customizar ainda alguns pontos, né? Então, o nome não gostei, a descrição, quais os aplicativos que terão essas restrições, as configurações a mais ali que eu posso fazer, ainda consigo customizá-las no final para que vá e atue aí direitinho conforme a minha aplicação, tá? Por fim, criei a minha nova política. E o que eu quero deixar essa mensagem, né? Que não preciso, vocês viram, que não há necessidade do cara ser o mega instruído ali, com 1000 certificações de segurança específica dentro. É importante, sim, sempre ter qualificação, tudo mais, mas um administrador, às vezes vocês são pequenos, estão começando a crescer, uma startup, vocês já conseguem administrar essas políticas e através desse painel, meio que ele vai guiando vocês a essa configuração, né? Então, não há necessidade ali de uma linha de comando, um código específico, não, vocês vão seguindo, olha, quais aplicações eu quero, qual é o nome da política, onde que eu quero receber e-mail, quero receber relatórios, quero restringir, então meio que ele vai guiando você para que tenha um controle, um acesso mais tranquilo ali, não precisa de uma tela preta com um monte de código para fazer essa configuração, tá? Bom, um outro recurso que acho que a gente falou bem pouquinho dele aqui é o próprio Microsoft Defender, tá? Então, eu quero desmistificar um pouco o Defender, porque o mercado ele tem um olhar ali para o Defender como o antivírus da Microsoft, tá? Ele é isso, mas ele não é somente isso, tá? Ele não é mais só isso, né? Ele consegue aí o que vocês viram durante a nossa jornada. Consegue prevenir, então ele visualizou se tem algum problema ali no anexo, links que poderiam estar comprometidos, páginas comprometidas, gerando vulnerabilidade, ações, detectei aí sim um vírus, e aí ele vai lá, dá uma vacina, ou move para quarentena, por uma análise em si, ou remediação. Antes a gente tinha o pensamento, vamos criar aqui um super escudo, uma super barreira, e nada pode passar essa barreira.
E a pergunta vem, e se passar, né? E se acontecer? Eu preciso ter ferramentas para tomar ações de remediações mais rápidas possíveis. Então, o último exemplo que o Bruno mostrou, passou ali uma linha de comando, um PowerShell, e nessa linha de comando ele não entendeu que não conhecia na base de dados que era um vírus, que era alguma coisa maliciosa, gerou aquele incidente e mostrou isso para o administrador, dizendo, e aí o que é legal, olha, rodou esse arquivo, ele copiou nessas máquinas, esse arquivo rodou essa linha de comando, iniciou nesses processos, passou pelos processos ali do Windows, né, passou pelos programas do Windows, o que ele fez? Não conheço. Ainda na parte ali direita, ele mostrou algumas recomendações. Olha, analisa essa linha de comando, veja se realmente tem ali tenha realmente uma vulnerabilidade ou não, porque às vezes, sei lá, o colaborador criou uma macro no Excel para agilizar ali no dia a dia, por algum motivo o Windows entendeu que aquilo pode ser malicioso, gerou um alerta e mostrou isso para o administrador, dizendo, olha, eu vi essa macro nesse Excel, que geralmente o cara nunca faz isso, a máquina ali sempre roda o Excel normal, avalie, olha, esse Excel rodou essa macro com essas funções e, sei lá, se copiou para outras máquinas ou fez alguma cópia. Então, ele dá esse poder para o administrador ver, tomar uma ação de remediação ali para mitigar o máximo de erros possíveis, ou 100%, né, através de toda essa informação que é passada pelo o Microsoft Defender. Tá? Então, resumo, prevenção, né, tá ali o porteiro, né, para não deixar passar, ações de vírus e malware, outras maliciosas que ele conheça, e algo que ele não conhece, que precisa de uma ação de alguém olhando, entendendo, vendo se aquilo é malicioso ou não, e aí ele te dá aquela informação para que você tome uma ação em cima daquilo, né, do que aconteceu de remediação. Tá? E aqui quero mostrar um pouquinho para vocês as políticas que nós conseguimos criar. Então, políticas, por exemplo, de ameaças, tem políticas de alerta, consigo gerenciar esses alertas em si. Aqui, políticas de anti-phishing, então já tem algumas por padrão, por default, consigo customizá-la ou criar uma nova política em específico. Avancei um pouquinho. Políticas o anexo seguro, então aqui a demonstração que o Bruno fez no começo, e também links seguros, então, minha empresa quero restringir acessos a, sei lá, compra, venda de ingressos, de eventos, sites de conteúdo ali adulto, você pode criar, já tem algumas políticas olhando para isso por default, mas você pode ainda criar mais ainda e customizá-las caso for necessário também, tá? E aí, para finalizar, quero falar um pouquinho de uma das plataformas que mais vem ali, os nossos clientes vêm procurando informações, né, para entender, que é o Intunes. O que é essa plataforma? Quero explorar algumas das principais características que mais a gente consegue falar aqui nesse momento e que os clientes vêm procurando bastante. Então, quando eu acessei ali o meu painel o Endpoint Manager, ele já abre o meu Intune aqui. Infelizmente, a gente não tinha nenhum equipamento registrado nesse momento, mas quero falar e mostrar ali onde eu aplico as políticas e faço a minha gerência em si. Tá? Aqui estaria, então... Caramba, hoje eu estou... Aqui, pronto. Aqui estaria os meus aplicativos, né, os meus dispositivos, na verdade, que estariam na minha empresa, né? E aí eu vou falar um pouquinho dessa ferramenta para vocês explorá-la um pouco aqui rapidamente, tá? Dois conceitos que o mercado tem, então, o MDM e o MAM. MDM, Mobile Device Management, e MAM, Mobile Application Management. O que é isso, tá?
eu, por exemplo, recebo um celular da empresa, trabalho ali no almoxarifado, no estoque, e eu, como empresa, consigo restringir até hardware, uma parte do hardware daquele mobile, para que tenham a intenção, o intuito ali que eu quero que aquele celular atue para aquele colaborador naquela área, naquele setor. Então, por exemplo, estou lá trabalhando e restringe a câmera. Não quero que aquele colaborador tire câmera, sei lá, do que tem, né, no estoque e tudo mais. Quero que aquele colaborador, por exemplo, não baixe nenhum aplicativo que não seja o que eu vou disponibilizar a ele. Então, eu crio políticas no Android, iOS em específico, para um setor, por exemplo, setor lá do estoque. Então, criei uma política para aqueles celulares, aqueles dispositivos. Então, Play Store, Apple Store, ou até aqueles executáveis, né, que a gente instala no Android, não são possíveis de rodar. Então, olhando para o aplicativo em si. E quero, por exemplo, no Outlook, que ele só receba e-mail. Ele vai abrir o Outlook, mas ele não vai conseguir encaminhar aquele e-mail, responder ou tomar alguma ação em cima daquele aplicativo que eu não configure, que eu não libere. Então, ele vai só, sei lá, ler o e-mail, tomar uma ação ali em cima daquela leitura e mais nada, tá? Isso eu consigo olhar para os mobiles, né, para ter essas restrições. Então, tem no MDM e o MAM, mas ainda eu consigo criar algumas políticas específicas para plataformas Windows, iOS, macOS, e aí o que eu falei, né, dos Androids e os iPhones aí da vida, também crio políticas específicas para ele, e algo que eu vou falar um pouquinho do como você consegue configurar também. Deixa ele passar aqui, deixa ele descer. Então, o Android, legal. Descendo, vou falar alguns pontos aqui. O primeiro é o acesso condicional. Então, um exemplo, eu estou trabalhando, deu às 16 horas, às 18 horas, vou deslogar e 10 minutos depois eu apareço lá no Japão e com um login de acesso, fala, cara, como isso? Impossível 10 minutos depois eu estar em outro local, ali do outro lado do mundo, né, na verdade, e eu consigo criar essas restrições por geolocalização. Olha, dentro daquele meu setor, dentro daquela minha região, ele tem acesso, está liberado, saiu daquela região, ele já não tem mais acesso, não está mais liberado o acesso à companhia, os dados da companhia. Tá? Um outro recurso também que eu posso explorar aqui com vocês é o próprio WSUS, né, a atualização do Windows. Então, legal, eu tenho, a gente sabe, quem já trabalhou aí com a parte administrativa ou trabalho, sabe que pode ter alguns problemas de atualização, de baixar simultaneamente vários updates e aí ter um problema ou outro. Você pode agendar aqui essas atualizações, sei lá, 5 dispositivos, faz uma atualização às 10, depois mais 5 às 15, meio que criando um período correto, um horário correto e meio que notificar aquele colaborador, olha, você vai receber um upgrade ali do Windows naquele horário específico para que ele, né, deixe a máquina ligada ou não atue naquele momento. E você tem um controle em cima disso, fica muito mais fácil de gerir, tá? Um outro recurso também é o Windows Autopilot, e aí eu quero dar esse exemplo para vocês da nossa empresa, o que está acontecendo. Eu tenho um notebook, recebi novo, quando eu sentei lá com a menina do TI para configurar, ela falou, olha, loga aqui com o seu usuário. Eu fui lá, loguei, automaticamente a gente já tem um perfil, né, da engenharia aqui, dos pré-vendas, e ele baixou todos os meus aplicativos que devem ser instalados na minha máquina. E o que é legal, tá? Posteriormente eu falei para ela, olha, tenho aqui alguns aplicativos, tudo mais, que eu quero usar, né, que não veio, que não baixou. Ela
tem a opção ainda de acessar a máquina como um TeamViewer. Então, o Intune já disponibiliza isso, e aí fazer a instalação ali necessária, tudo mais, com o acesso dela, sem precisar de colocar um admin local naquela máquina, um servidor ali, com repositório de senha, tudo mais, não. Ela com login, com a permissão que ela tem, pode ir lá instalar aquele aplicativo. Mas eu mandei, né, falei para ela que eu precisava, na verdade, nós temos aqui, abrimos um chamado, e no outro dia, o aplicativo já foi instalado automaticamente, porque você consegue no Intune olhar, e que nem ela recebeu o chamado, falou, olha, o Luiz precisa desse aplicativo, vai lá, seleciona aquele aplicativo no Intune, e ele recebe isso depois de reiniciar a máquina, uma atualização que tiver ali. Geralmente acontece depois que você reinicia, que ele instala o aplicativo, aí você reinicia, ele já está em operação. Tá? E isso é muito fácil, bacana, porque eu sentei lá com ela, levei, estava com a máquina lá, mas você pode, por exemplo, comprar uma máquina, um notebook, e aí você vai receber aquele serial number, tudo mais, né, informação daquele notebook, vincular ele ao Intune, e já mandar, e nem precisar pegar o notebook e depois encaminhar para o colaborador. Você já no e-mail ali da compra, na verdade, na compra, coloca o endereço do colaborador e já manda para ele. Na hora que ele receber, ele vai precisar se conectar na internet, né, para fazer ali o primeiro login do Windows, e aí ele já meio que, vai identificar que aquele serial number está vinculado a um Intune, a um domínio de uma corporação, e ele já vai pedir automaticamente um login daquele domínio específico. E aí, claro, ele logou, já vai baixar todos os aplicativos que ele precisa instalar, e aí ele já começa a produzir normalmente, tá? Então você consegue, nem precisa pegar aquele notebook, instalar, fazer toda a instalação, tudo mais, já manda direto para o colaborador, ele vai baixar tudo automático e posteriormente, se ele precisa instalar alguma outra coisa, você pode acessar a máquina ou automaticamente aplicar aquele aplicativo caso for necessário, tá? Então, isso é o Intune. Então, o Intune, perdão. Ele tem você consegue gerenciar dispositivos móveis para a companhia. Um outro ponto que eu acabei não comentando é que, por exemplo, eu tenho um celular de um colaborador e aquele colaborador quer, né, atuar ali com os aplicativos da empresa, a empresa pode fornecer isso para ele, mas quando você instala isso, você consegue separar as informações do colaborador e as informações da empresa, elas não se misturam. Então, no meu Android aqui, por exemplo, eu tenho ali os meus aplicativos pessoais e tudo mais, mas eu tenho uma aba naquele aplicativo, no meu celular, que ele cria automaticamente, onde eu acesso os aplicativos, as informações da empresa. Então, abre lá, por exemplo, o Teams, eu não consigo copiar algo do Teams e jogar para o meu WhatsApp, ou do meu WhatsApp para o meu Teams, e vice-versa, né? Eu não consigo fazer essas transições, né, entre eles. Baixei um arquivo, consigo jogar para um lado ou para o outro, também não consigo. E, posteriormente, se eu saio da empresa, ele pode ir lá, o administrador, e apagar somente os dados da empresa. Então, não há necessidade de resetar de fábrica e tudo mais. Ele vai apagar os dados da empresa e aí o colaborador segue com o celular dele normalmente, tá? Isso é mais um recurso tanto do MDM ou MAM para os mobiles, tá? Consigo criar políticas específicas para o Windows, Linux servidores, o Windows Server também, o Linux servidores em específico, acessos condicionais, WSUS, o Windows Autopilot. Então, toda a administração de dispositivos, eu posso criar políticas específicas para cada dispositivo, grupos específicos podem ter suas políticas específicas para atender as demandas aí, as necessidades também, tá bom? Bom, então, um resumo, né, para a gente finalizar,
temos que permitir que a colaboração ocorra em qualquer lugar, em tempo real, né, tendo ali o 4G, vai acontecer, vai se reunir, vai conseguir produzir, mas tem que ter segurança, e essa segurança integrada, como vocês puderam ver, os nossos recursos de produtividade, o Defender pode atuar ali por trás, tanto vendo de vírus, vendo de malware, de phishing. Um dos ataques que tem tido mais recorrências são os próprios ransomware. Então, já aconteceu de um cliente nosso vir aqui e falar, olha, minha máquina foi sequestrada, tive ali pagaram bitcoins para os caras, porque eu fiquei refém, eles roubaram ali as minhas informações e pediram um resgate, né? E o que ele meio que falou assim, nossa, eu nunca imaginei que a minha empresa com 5 máquinas poderia estar sujeito a algo desse tipo, né? Eu sempre pensei que são as big datas, aí os grandes players no mercado seriam mais suscetíveis a esse tipo de ataque, mas não. Hoje, uma pessoa mal intencionada pode ver uma brecha, e aí mesmo essas 5 máquinas, além dele ter o prejuízo de não produzir, né, que ele ficou um tempo ali sem produzir, teve que pagar ali, infelizmente, para os sequestradores. Tá? Então, a Microsoft consegue olhar para todos esses âmbitos, os seus produtos de produtividade sempre com segurança, e além, né, de tudo isso, uma solução econômica e, claro, fácil de usar. Vocês puderam ver, a gente consolida tudo isso em um único fornecedor, né, então fica muito mais fácil. Eu estou com um problema, tudo mais, eu posso ter minhas soluções de nicho, contratar cada solução, mas aí eu vou ter que ligar para cada uma delas se eu tiver algum problema. Com a Microsoft fica muito mais fácil, consolidando essas licenças, e aí sim, tendo uma redução ali de riscos, porque está consolidado, está muito mais fácil de administrar. Economia, tanto na administração e implantação, vocês puderam ver, uma criação de política, então não é nada, nossa, muito avançado, né? Só precisa ter o conhecimento de onde quer aplicar, seguir os passo a passos. Deslocamento de viagem, então o pessoal que está aí, que eu lembro que comentou que está no Rio de Janeiro, teria a locomoção para cá, ou a gente iria para lá. Sim, tem uma economia de custos, né, principalmente nesse sentido. Automação e melhorias de processos, então, através dessas políticas, você consegue criar e melhorar os processos em vez de ficar atuando pontualmente ali para cada problema, já deixa algo meio que configurado, e aí ele vai aplicando automaticamente. E caso eu já tenho um CAPEX ali reservado, né, investimento que eu preciso fazer, já separei, já investe, pode ser investido dessa maneira, ou operacionalizado, né, através do OPEX, criando uma maior flexibilidade. Então, tem essas duas opções até de pagamento que nós podemos ofertar, tá? Além disso, existe dentro desse pacote do Business Premium, existe 2 outros, que é o Basic e o Standard. O Premium é tudo isso que nós conversamos aqui. Então, tem o Intune, informações de proteções ali do Azure, Defender, o acesso condicional. Eu tenho uma área de trabalho que é o virtual, que eu disponibilizo para os meus colaboradores. Essa licença já pode ser utilizada lá para essa área virtual. Mas dentro desse pacote existe um plano Basic e um plano Standard. Ele tem algumas diferenças, né? As principais diferenças em si do Standard e do Basic é que o Standard eu consigo instalar os aplicativos nas máquinas. O Basic eu só consigo instalar ali no web browser. E já tem alguns recursos a mais ali, um pouquinho no Standard de segurança, tá? Mas às vezes, sei lá, tem um colaborador específico, algo específico que eu quero só o bem básico, só algo bem simples, existem essas opções também. Dentro desse pacote Business, eu consigo colocar até 300 usuários, tá? Então, posso colocar 100 Basic, 100 Standard e 100 Premium, ou 150 Standard ou Premium, ou tudo Premium, né?
para que justamente atenda essa demanda que a gente tem de SMB, que são talvez eu falaria até a grande parte dos nossos clientes atende muito bem com essa quantidade de até 300 licenças, e o que é legal é que a maioria desses recursos que já estão nas licenças mais avançadas, né, então E5, E3, já está aqui na Premium. Então, eu peço para que vocês vejam, considerem, olha, essa licença, ela tem muito custo-benefício para que justamente você tenha toda uma segurança, esses aplicativos, tudo que a gente demonstrou aqui para vocês estão incluídos nessa licença da Business Premium, tá? E aí, algumas reflexões. Queremos saber as opiniões de vocês, se comentar aí o que vocês aprenderam com a gente hoje, né? Se a gente conseguiu realmente passar uma informação boa para vocês. Se tem algum aplicativo que já pode você falar, nossa, o que você falou aqui vai de encontro ao que eu estou precisando, você foi direto na minha dor, e se tem algum, né, que a gente conseguiu chegar nessa dor de vocês, atender, para a gente atender essa dor. Claro, se vocês se interessam em comprar essa solução, caso positivo, a gente pode entrar em contato com vocês, né, o nosso parceiro, que está mais que qualificado, que tem todas as qualificações aí necessárias para atender muito bem vocês. E se precisar também de uma apresentação mais detalhada de alguma solução que a gente não, né, não explorou tanto assim, né, ou quer algo mais detalhado, um documento, por favor, nos acione, a gente pode entrar em contato através do parceiro ali, a gente consegue fazer uma atuação bem legal com vocês, tá bom? Novamente, muito obrigado pela atenção, pelo momento aí, a gente passou um pouquinho a mais do tempo, mas espero que tenham gostado. Estamos à disposição sempre para ajudar nos projetos e ajudar a atender a demanda de vocês que vocês tiverem, tá? E aí passa a bola agora para os nossos moderadores aqui, Carol, para finalizar. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos, pelo tempo de vocês, porque a gente sabe que é muito valioso, né? O link da pesquisa está no chat, não esqueçam de responder, é muito importante para a gente, e além disso, habilita vocês a participarem do sorteio. João, você quer acrescentar alguma coisa? Claro, agradecer ao Luiz Fera e o Bruno também, ótima apresentação, agradecer aos participantes, me coloco à disposição, vou botar aqui no chat meus contatos, tá bom? Fique à vontade de me acionar diretamente e a gente faz negócio. Vamos fechar aqui serviços, o que vocês acharem interessante de consultoria e venda de software de Microsoft 365. Obrigado, Carol. Ótimo projeto. Obrigada, pessoal. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.